A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 17, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Assim diz as Sagradas Escrituras: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós, todos que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta o tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum devorado e demasiada de tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque eu também perdoei, e se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardes. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como Deus, na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus, amados, neste capítulo, nos mostra que Paulo mudou os seus planos de viagem, em parte porque não desejava retornar a Corinto em tristeza. Alguns interpretam este versículo afirmando que a visita anterior a Corinto tinha sido tão dolorosa que Paulo desejava evitar outra. Embora a narrativa de Atos não mencione tal visita, alguns supõem que Paulo esteve em Corinto antes de escrever 1 e 2 Coríntios. No entanto, o texto não afirma necessariamente que ele tinha feito uma visita dolorosa anteriormente. Diz apenas que ele não desejava que isso acontecesse em sua próxima ida a Coríntios. Se havia alguém na congregação que pensava que o apóstolo sentiria satisfação em sua visita anterior, Paulo assegura aos coríntios que havia sofrido bastante com as exortações anteriores. Se eu vos entristeço, quem é que me alegraria? A maior alegria que um ministro do Evangelho pode experimentar é ver que as ovelhas de Cristo estão sob seus cuidados e estão caminhando na verdade. Ao mesmo tempo, nada é mais penoso do que ter de aplicar a vara da correção. Paulo não tinha prazer nesse último encontro. Por causa disso, ele continuava ansioso, como se pode constatar nestes versículos. Escrevi-vos, segundo a tradição, os comentaristas identificam a carta anterior a que Paulo se refere nestes versículos como sendo de 1 Coríntios. Muitos comentaristas recentes, porém, acreditam que o apóstolo estivesse falando a respeito de uma carta escrita no intervalo entre 1 e 2 Coríntios, a qual teria sido perdido. Afirmam-se que os capítulos 10 e 13 são parte dessa carta perdida, pois o tom desse trecho não parece estar de acordo com a descrição dos capítulos anteriores, sendo uma mensagem de muita tribulação e angústia no coração. Paulo escreveu a respeito de alguém que havia contristado. A interpretação tradicional afirma que esse ofensor foi um homem que comentara um incesto, citado em 1 Coríntios capítulo 5. Recentemente, alguns
comentam de surgir que esse ofensor podia ser outra pessoa que causara algum tipo de mal a Paulo durante a tal visita, a visita dolorosa. A repreensão significa advertência, censura. Esta é uma referência à disciplina eclesiástica que Paulo instruía os coríntios a aplicar à pessoa mencionada no versículo. Era um castigo severo, mas que deu resultado, pois o homem se arrependeu. Perdoar-lhe e consolá-lo. O propósito da disciplina eclesiástica é o arrependimento e a restauração do disciplinado. O perdão sempre deve vir seguido de correção, assim como em Mateus capítulo 18, verso 15 a 35. Não há espaço para vingança. O amor de Cristo deve ser expresso por nós. Graves consequências aguardam aqueles que não liberam o perdão. O fracasso contínuo em perdoar nos trará prejuízos quando nos apresentarmos perante o trono de Cristo. Versos de número 9 a 10. Por terem seguido as instruções de Paulo para disciplinarem o ofensor, os coríntios provavam sua obediência. Para o apóstolo, a obediência sempre era devida a Cristo. Deviam obedecer o apóstolo somente se estes estivessem seguindo a Cristo, segundo a Coríntios capítulo 10, verso 5 e 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Um dos ardes de Satanás e seus desígnios é enganar os cristãos para que não perdoem genuinamente. O diabo tenta dividir a igreja de todas as maneiras. Por isso, amados irmãos, estejam vigilantes, orai sem cessar, para que tais coisas não aconteçam com vocês e destruindo aquilo que o Senhor Deus construiu entre vós. Verso de número 12 a 13. Troade era uma cidade na costa do mar Egeu, onde Paulo havia recebido o chamado para pregar o evangelho na Macedônia. Atos capítulo 16, verso 8. Paulo não teve descanso porque estava profundamente preocupado com os coríntios e procurando Tito, que retornava de Corinto. Então o apóstolo cruzou o mar Egeu e chegou a Macedônia, provavelmente na cidade de Filipos. Quando Tito apresentou as boas notícias a Paulo a respeito dos cristãos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 a 7, o apóstolo exultou e louvou a Deus com um hino de louvor. Essa digressão no texto da carta foi mais longa do que o esperado. Paulo só retoma o relato de sua viagem à Macedônia e do seu encontro com Tito em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, e trazem um longo relato de seu ministério. Deus nos conduziu em triunfo. Para louvar a Deus, o apóstolo Paulo utiliza a metáfora de uma procissão triunfal romana. Quando um general romano obtinha vitória numa batalha, liderava seus exércitos e os cativos num desfile pela principal rua da cidade. Cristo, no contexto do versículo, é o general que conquistou a vitória. Paulo é um de seus oficiais que seguem nas fileiras. Na procissão romana, os sacerdotes carregando incensários seguiam o conquistador. O sacerdote Paulo levava adiante o bom cheiro de Cristo ao pregar o Evangelho. No versículo 14, o bom cheiro é o conhecimento de Cristo. Ali estava Paulo sendo um aroma suave a Deus por causa de sua fidelidade em pregar o Evangelho. A fragrância é agradável por causa da fidelidade na pregação do Evangelho e não pelas respostas favoráveis dos ouvintes. Os padrões de Deus são um tanto quanto diferentes. Ele busca a fidelidade, a verdade e o nosso chamado. Apenas o Senhor pode conceder o aumento de acordo com seus propósitos soberanos. O líder militar em uma procissão romana era seguido por sacerdotes carregando incenso, oficiais, soldados e cativos. O cheiro desse acontecimento representava a vida vitoriosa para os soldados e o cativeiro ou morte para os prisioneiros. Da mesma maneira, a mensagem do Evangelho traz vida para aqueles que aceitam, mas representa morte e julgamento para os que rejeitam. A resposta ao questionamento de Paulo para essas coisas, que é idôneo, é apresentada em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. E Deus quem nos torna idôneos. Falsificadores. Algumas pessoas fazem uso da religião para ganho pessoal. Para eles, o Evangelho é um produto que deve ser vendido. Por isso elas o corrompem ou fazem concessões a ele. Esta é a primeira referência na epístola
a falsos mestres. Pode ser uma referência sutil aos opositores de Paulo. O apóstolo, diferente de outros, era idôneo para o evangelho, porque era sincero, suas intenções eram puras. Amém? Esta foi a palavra de Deus com a missionária Karina. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, igreja, esteja sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.